por que eu disse alegre, irmão? Toda vez que eu tenho a oportunidade, eu falo que estou alegre, porque eu conheci Jesus, né, e Ele me abençoou, me deu a oportunidade, a gente, né, estar na sua presença, né, e eu era um mendigo, né, e não tinha como eu sobreviver de si mesmo, né, mas Jesus Cristo, irmãos, a Bíblia fala que Deus tem os seus trabalhar sobre as nossas vidas, né? Aquele que é de Deus, irmãos, ele pode andar pelo vale da sombra da morte, mas Deus vai lá e resgata, né? É como o Evangelho fala assim, os olhos de Deus vê tudo. Aonde você estiver, Ele está olhando. Amém, irmãos? E nós somos assim, irmãos, graçados por Deus pela sua grande misericórdia. É a misericórdia de Deus, irmão, que não somos consumidos, né? Porque somos pagos, né? Muitas vezes somos errantes, mas o Senhor é Deus. O Senhor nosso Deus, Ele tem tido de misericórdia para com nossas vidas. Amém, igreja? Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor Bruno, você vai pregar, mas eu não sei. A gente vai pregar, né, irmãos? Eu não sou um pregador. Assim, né, que cada um tem o seu dom, né? E eu conversando ali com Jesus, aí tem que conformar o que a gente tem, né? Porque se todo mundo for pregador, não vai ter um ouvinte, né? Tem que ter um ouvinte, né, irmão? Então tem que ter um pregador para alguém ouvir, né? E tem momentos que eu tenho que ouvir essa palavra, né, irmão? Assim, eu era um pregador, né? O Luquente que tem, assim, uma mais ligeireza na palavra, né? Louvado seja Deus. Eu fico olhando assim, o Marco Feliciano, ele chega na reunião assim, ele dá uma saudação. E ele fala uma palavra assim, mas ele começa assim, esticar o negócio, de repente, a igreja é tomada pelo poder de Deus, né? Mas eu não posso ser o Marco Feliciano. Eu sou Oswaldo, pastor Oswaldo aqui, né? Porque Deus me deu isso mesmo. Mas eu pensando nessa vez, conselheiro, sobre, né, Davi. Louvado seja Deus, Davi, irmãos, um homem. Louvado seja Deus, a qual o Senhor chamou ele, já é menino. Aquela criança, louvado seja Deus, Deus tem um chamado na vida daquele homem. Eu pensando assim nessa palavra, nesta noite, né? Eu pensando em Davi, e Deus me deu no livro de Deuteronômio, capítulo 28, né? Eu creio que Davi, ele se enquadrou dentro daquele capítulo, né? Porque aquele menino, ainda pequeno, né, missionária Lúcia? Louvado seja Deus, e o Senhor chamou ele com uma grande responsabilidade. Davi era pequeno, né? Se você olhasse para ele, era pequeno, ele estava ali, ainda cuidando de ovelha, ainda, louvado seja Deus, ali na roça, no sol, né? Mas Deus, quando olhou para Davi, o Senhor Jesus sentiu uma grande responsabilidade na vida daquele homem. Amém? Assim também, irmãos, Deus, quando Ele chama nós, Ele sente uma grande responsabilidade sobre a vida, sobre a tua vida, sobre as nossas vidas. Não importa, louvado seja Deus, a sua pequeninez, mas importa que você, louvado seja Deus, fez um propósito com Deus, amém? E tem certeza que Deus vai assumir o seu propósito através da sua fé na presença do Senhor. E Davi acreditou no poder de Deus. Glória a Deus! Você olhando ali Davi, né? Com a sua pequeninez, irmãos, mas ele era valente. Amém, irmãos? O Senhor nessa noite está falando sobre pequeno e valente. Aleluia! Amém, irmãos? Às vezes nós somos muito valentes quando nas coisas banais, né? Somos valentes na rua, querendo brigar, né? Bater nos filhos valentes, bater na esposa, né? É como o irmão falou, às vezes está aqui na igreja, né? Mas já chegou antes de vir para a igreja, já deu um coro na esposa. É isso? Já deu um coro na esposa, já salvou ela um pouquinho, né? Vou salvar teu lobo, vou descer para a igreja, né? Mas essa valentia, que aqui nós estamos falando nessa noite, aquele homem pequeno, mas cheio do Espírito de Deus, diz a Bíblia que ele enfrentou um homem de 3 metros de altura. Amém, irmãos? Às vezes chega um gigante da tua vida dentro do seu lar, maior, louvado seja Deus, que aquele gigante. E você tem que ir para a Bíblia. Irmão? Você tem que olhar a Bíblia Sagrada para que você seja aquele homem pequeno, mais valente, cheio do poder do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos entendem isso, irmãos? Mas é quando nós corremos lá em Deuteronômio capítulo 28 e o verso 1 diz assim: será que ouvi a voz do Senhor teu Deus e tendo cuidado de guardar todos esses mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te abençoará e te exaltará sobre as nações da terra. Meu Deus, assim, louvado seja Deus, que um homem pequeno, ele é valente na presença de Deus. Sim, meus irmãos? Sim. Você está entendendo? Diz amém, Jesus. Porque também muitas vezes, louvado seja Deus, um grande corpo não se resolve
resolve nada. O tamanho não se resolve nada. Mas a sabedoria que você tem de Deus resolve todos os problemas das nossas vidas dentro da Bíblia Sagrada. Você não está entendendo? Diz amém, Jesus? Eu falo assim, Senhor, eu tenho mais dom, Senhor, de conversar com o povo. Eu não tenho mais de ensinar, falar, conversar, convidar, evangelizar. Isso é o dom que eu tenho, né? Buscar as almas, né? Trazer, levar. Meu Deus, irmão. Tá vendo? Não sou tão louquente na mensagem, né? Mas eu guardo a palavra. Percebemos na palavra. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Amém, irmão? Não tem questão de movimentar multidões, né? Louvado seja na pregação, né, irmão? Mas eu não fujo dessa palavra, porque foi através dessa palavra, louvado seja Deus, que Deus me deu vários escapos na minha vida. Uma vez eu em São Paulo, eu comprei uma roupa ali com a minha esposa, nós íamos na Conde Sageiro. Primeiro nós passávamos lá na igreja de Deus e Amor, vi os milagres de Deus, e depois nós íamos para a loja. Mas um dia, pastor, nós ficamos com assim, não pode parar de subir o viaduto, nós passamos por debaixo do viaduto. E ali, irmão, 5 homens, tudo atrapalhado, cercou nós. Esse cercou eu, cercou minha esposa, né? Há 30 anos mais ou menos, 20 e poucos anos atrás. Cercou nós e ia pegar nós. E eles fizeram até uma corrente. Aqui não passa, ficou na minha aqui não passa. Eu falei, Jesus, pequenininho igual Davi, né? Como é que eu faço agora, meu Deus, né? Mas eu tremia as pernas, mas fazer o quê? Falei, nós vamos enfrentar. Em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? Aqueles homens olharam para nós, ficaram olhando assim e começaram a rir. Soltaram a mão e começaram a rir, caíram no chão todos e começaram a rolar no chão, rindo. Aí nós, ó, e nós, vai passando, né, irmão? Mas tem que ter valentia na palavra. Se Deus não fosse conosco, irmãos, às vezes queremos ser valentes, né? Como eu falei na nossa casa, ser brutões, né? Mal educados, não sabe criar o filho, né, irmão? Não sabe dar uma disciplina, né? Não sabe ter um comportamento na igreja, né? Às vezes quer fazer tudo, mas não sabe fazer nada. Jesus, né? Então tem que ter um pequeninês no tamanho, mas grande em sabedoria dentro da palavra de Deus. Os irmãos sabem o que está aqui mais para frente no livro de Deuteronômio capítulo 28? Ele disse, essas coisas, essas bênçãos, vão considerar quando ouvir a voz do Senhor teu Deus, porque deve cuidar de guardar aos mandamentos. Os irmãos estão entendendo isso, irmão? E olhando Davi ali, um homem pequeno, né? Ele meio grosseiro na roça, né? Talvez nem sabia abrir a Bíblia, né? Nem sabia desfolhar a palavra de Deus, nem sabia como colocava a Bíblia, nem como expressava, né? O Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas nele, irmãos, havia uma coisa sobrenatural que tem que ter na nossa vida o Espírito de Deus. Aleluia. A bondade, a longanimidade, a paciência, a temperança, né, irmão? Ser longânimo, louvado seja Deus, ser paciente. E quando falar alguma coisa, fala louvado seja Deus para poder ganhar algo, não querer destruir algo, louvado seja da minha ou da vida de alguém. Porque pregar o Evangelho é muito gostoso, irmãos. Mas nós temos que ser adotados na palavra, né? A palavra não diz que eu preciso ter teologia. A Bíblia falou que eu tenho que fazer faculdade para poder guardar essa palavra no meu coração. A Bíblia diz, bem-aventurado é aquele que ouve. Não é assim ou não? Bem-aventurado é aquele que guarda essas palavras. Davi disse que guardei as suas palavras. Onde, irmão? Onde Davi falou? Dentro do meu coração para quê? Não pecar contra ti. Então é muito mais gostoso, né? Nós fazer isso. Ser valente como Davi, né, irmão? E a Bíblia diz que Davi foi homem vencedor. Davi, irmão, se caiu, Davi se drogou, né? Mas a Bíblia diz que o Senhor estava com Davi. A Bíblia relata, irmão, que Davi, louvado seja Deus, né? Eu queria falar um pouquinho do Salmo 91, porque às vezes nós lemos o Salmo 91, né? Assim, para ver com alguma aflição. Mas o Salmo 91 usa aqui para nós, louvado seja Deus, tem assim, um sentimento espiritual com Cristo, porque quando ele diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra é do onipotente descansará. É quando você está ouvindo a palavra de Deus. Viu, irmão? É quando você fica atento à voz de Deus. Amém, igreja? Está entendendo? E às vezes a pessoa pensa que você consegue, você ter Jesus, né? Você está engomado, está sério, cabeça de cara feia, não pode falar com ninguém. O crente tem direito de falar com todo mundo. Mas, irmão, louvado seja Deus, nós temos, né, pastor? É a distância certa de nós ir, né? Aonde dá o nosso passo, né, pastor? Não é verdade? Porque tem muito gente que quer dar o passo além daquilo que não convém, né? Mas dá o passo aonde você pode ir. E você é livre para começar a falar, brincar com todos. O apóstolo Paulo disse que todas as coisas convinha a ele. Ele podia fazer todas as coisas, mas não todas podia fazer.
Então você tem que ter escolha na sua vida espiritual, porque quando, louvado seja Deus, o capítulo 12, o capítulo 2 de Romanos, no versículo 2, ele diz assim: não vos conformai com esse mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. O crente tem que ter renovação, tem que ter entendimento das coisas que pode ou não pode. Amém, igreja? Amém. Não está entendendo? Diz amém, Jesus? Amém. Deixa eu trabalhar aqui um pouquinho. No livro de Deuteronômio, eu fico reparando esse livro aqui, né? É muito importante na nossa vida espiritual essas palavras aqui para nós poder adotar para a nossa vida. Mas isso é quando nós fazemos, né, a vontade de Deus dentro da palavra do Senhor Jesus, né? Porque às vezes, muitas vezes, nós somente lemos, né, pastor, a palavra e não procuramos profiar. Amém, irmão? Apocalipse capítulo 20, Apocalipse capítulo 10, versículo 8, na parte B, ele disse: mesmo tendo pouca força. Tá, irmãos? O Senhor Jesus não disse que o crente todas as vezes está com força, não. Às vezes no mundo terá de aflições, nós temos as aflições, não tem, Valência? Não tem, Aquiles e a nossa irmã Maria, não tem aflição? Nós não passamos por aflição na nossa vida, tem momentos que nós pensamos que nós não conseguimos ir, não é verdade? Nós não conseguimos aproximar, mas a Bíblia diz que você não pode deixar aos princípios do Senhor na sua vida. Aleluia! Que é a palavra de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Amém, irmãos? Muitos estão entendendo esse negócio? É por isso, irmão, que nós estamos vivendo diante de Deus. Amém, irmão? E ele diz que nós temos que ser longânimos na presença do Senhor Jesus Cristo. E no versículo 2, de todas essas bênçãos, só você ver, todas essas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão quando ouvir a voz do Senhor teu Deus. Amém, irmão? Todas essas bênçãos virão sobre ti. Mas quando? Quando nós ouvimos a voz de Deus, né, evangelista Paulo? A Bíblia diz que Davi, quando ele ouviu o chamado, tá? Ele ficou naquele chamado. Né? E a Bíblia diz que quando você ia na casa de Jessé, né? Trouxeram um, trouxeram outro, né? Bonitão, de sapato lustrado, né? Sapato de verniz, né? Agora diz que tinha aquele sapato de peletrô, né? Era aquele sapato lá de peletrô, irmão. Né? Não sei se esse sapato vai pregar, se vai falar a palavra de Deus, eu sei, irmão. Está tendo agora sapato de peletrô, né? Mas Davi, irmãos, ali que talvez tem descalço, né? Com seus pés furados de espinha ali na roça. Mas ele tinha, louvado seja Deus, um segredo com Deus. Nós temos um segredo com Deus, sim ou não? Eu e você temos um segredo com Deus. Amém, irmão? Só nós esforçamos quando nós mostramos o nosso testemunho a Cristo aí, alguém começa a querer revelar o nosso segredo. Mas o segredo teu é você e Deus. Aleluia. Amém, igreja? Amém. E Davi tinha um segredo com Deus. Davi se levantou, né? Foi escolhido, chamaram ali os outros irmãos dele, né? Aqueles bacanão, aqueles bonitão, mas nenhum subiu. A estrela não brilhou. Amém, irmão? A estrela nessa noite brilhou em eu e você aqui nesta noite, sim ou não? Amém, igreja? A estrela nessa noite brilhou e sobre nós nessa noite. Nós temos um segredo com Deus aqui neste lugar. Amém, irmão? E a Bíblia diz que então foi escolhido ali Davi. Esse homem foi rei em Israel. Amém, irmãos? Davi passou por muita luta, né? Davi foi experimentado. Eu quero falar para os irmãos que o céu, irmãos, não é fácil não, tá? Se alguém pregar o céu para você e falar: não, vem para a igreja, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Não resta dúvida, tá? Não resta dúvida, vai dar tudo certo na igreja. Mas nós temos, louvado seja Deus, né? Os dias para nós passar. Hoje, irmão, nós comemos, amanhã talvez falta um pouquinho. Qual é o problema do crente? Agora mesmo muito pregou aí que o crente não pode passar por apuro. Pode sim. Jesus falou que no mundo tereis aflições. Pode sim. Né? Mas nós sabemos aonde, né, irmão? Então Jesus Paulo, vamos buscar condições nos pés de Jesus. Falamos com Jesus, irmão. A Bíblia diz que ele providencia para nós, amém? Abraão, quando estava ali no monte no monte Moriá. Moriá. Ali, Abraão, louvado seja Deus, foi um homem chamado também por Deus, porque Deus, né, tinha um segredo também com Abraão. E a Bíblia diz que então, passou os tempos, Jesus deu um filho para Abraão e falou para Abraão que ele seria um grande pai, um pai de uma grande nação. De repente, irmãos, parece que a coisa virou. Assim às vezes acontece na nossa vida. Parece que as coisas vão estar tudo bem, sim ou não? Mas de repente a coisa vira. Se você não tiver, irmãos, um ouvido santo para ouvir a voz de Deus, você tropeça. Você cai, você joga tudo pro alto, né?
Mas Abraão ali, ele firme na promessa do Senhor, aquele segredo que o Senhor tinha com Abraão e ele também com Deus. Porque às vezes, muitas das vezes, nós ouvimos agora a promessa de Deus, aquele povo, você sabe por que eles pereceram? Porque eles não queriam nada com nada. A Bíblia diz que rodaram 40 anos ali no deserto, né? E todos pereceram. Só salvou Josué e Caleb. Só teve 2 homens. Por quê? Porque eles perseveraram. A promessa de Deus, no segredo de Deus, continuou dentro do seu coração. Amém, igreja? Não está entendendo? Amém, Jesus? Amém. De repente o Senhor fala com Abraão: Abraão, eu quero teu filho. Amém, irmão? Assim também acontece na nossa casa. Viu, irmão? Às vezes nós estamos na nossa casa tranquilinha, assim, de repente a luz cortou. Cortou a luz. Né? Cortaram a nossa luz. E agora? Né? Está tudo bem assistindo televisão, ouvindo. Cortou a luz. Tá? Nós somos experimentados, né? Mas o Senhor, irmão, ele proverá. Viu, irmãos? O crente tem que ir para o lado do Senhor Jesus. Viu? Foi pregado ontem ali no culto tá? Falou sobre a porta estreita. Viu, irmão? O caminho do céu é estreito. Não é fácil não, tá? Se alguém falar que é fácil, você foge dele, porque o caminho do céu não é fácil, né? Mas aqui no versículo 3 diz assim: bendito será na cidade e bendito será no campo. Viu? Quando nós vemos aqui no versículo 2, diz que todas essas bênçãos vos alcançarão, né? Quando você ouve a voz de Deus e guarda no seu coração. Amém? Amém. Procura essas palavras. Amém, irmão? Louvado seja Deus, né? Então, irmão, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Davi foi um homem vencedor. Eu pensando muito em Davi. Davi, né? Um homem que muitos pregam, mete o pau em Davi. Tá, irmão? Eu quero falar para os irmãos que a nossa vida, irmãos, no livro de Coríntios, capítulo 11, versículo 28, ele diz assim: que examina pois o homem a si mesmo, né? Cada um, irmão, vai dar conta de si mesmo, a Cristo. Né, irmão? Não adianta eu querer te fazer você, porque não adianta. Quem vai fazer eu é eu mesmo. Amém, irmão? Verdade. Então Davi tinha um propósito de Deus. Às vezes quando você começa a caluniar uma pessoa, Deus tem um propósito muito importante na vida daquela pessoa e você não sabe. Amém, irmão? Verdade, Deus. Por isso a Bíblia diz assim que não possamos julgar ninguém. Né, irmão? Não falar para o parente, sabe? É que tem pessoa que espera alguma coisa acontecer e quer falar daquilo, né, que já aconteceu. Não, Deus não tem esse propósito na nossa vida. Deus tem um propósito, não louvado seja Deus, quando você quer ajudar alguém, né? Na Deus, palavra, com carinho, né, irmãos? Assim sucessivamente. E ele disse que no versículo 3, e essas bênçãos vão alcançarão, né? No 2, né, no versículo 3, ele diz: bendito será na cidade e bendito será no campo. Tudo quanto você colocar suas mãos, aqui para baixo se será abençoado. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Então, essa palavra aqui nessa noite, para o meu e teu coração aqui nesta noite. Amém, irmão? Seja pequeno, humilde, né, prudente, né? Mas seja valente na palavra de Deus. Amém, irmão? Não seja valente carnal, né? Não queira ser brutões, né? Mas seja valente na palavra de Deus, né? E seja fiel com o Senhor Jesus. E Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Amém, irmãos? A bondade do Senhor dura para sempre na nossa vida. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Eclesiastes disse assim, irmão, louvado seja Deus, que é melhor você ouvir do que falar, né? Falar muito da ocupação, que meu Deus, tem misericórdia. Hã? Corrompe, né? Então é melhor falar pouquinho, mas falar. Amém, irmão? Gostosinho da palavra de Deus, né? Uma palavra que Ele salva, Ele perdoa, Ele dá condições, Ele resolve, Ele abre as portas, né, irmão? E assim sucessivamente. Amém, irmão? Fala muito da ocupação. E a Bíblia diz assim: quando fizer, tá em Eclesiastes, tá? Quando fizerem um voto para o Senhor, procura cumprir. E depois ele disse que passou por percebido, porque estão olhando e escrevendo. Amém, igreja? Está em Eclesiastes. Amém, igreja de Deus? Vamos botar a glória a Deus nessa noite? Glória a Deus! Eu agradeço essa oportunidade. Que Deus abençoe os irmãos.